Carlinhos não é apenas o pastor da rede, Carlinhos não é apenas um amigo. Carlinhos é muito mais que isso, é um discípulo. E estava na cela da minha esposa, ele e a mãe dele, né, foram lá e começaram lá na cela da Eneida. E hoje são pastores, lideram uma igreja. Mas muito mais que isso ainda, Carlinhos é. Carlinhos é como um filho. E como um filho que eu tive e trabalhou comigo vários anos. E não tinha como ser mais transparente a relação entre nós dois, porque eu coloquei ele na minha mesa, trabalhar junto comigo, troquei de mesa, eu tinha uma mesa menor. Então, quando ele foi trabalhar junto comigo, nós aumentamos a mesa e nós dois trabalhávamos um do lado do outro, na mesma mesa, por um bom tempo, muitos anos. E então, Carlinhos realmente é um amigão, alguém que eu confio muito. Tenho o privilégio de ser o testemunho, padrinho do filho, nós temos, o filho deles, e ter feito o casamento deles, bem, tanta coisa. E hoje, ele, Carlinhos, eu chamo de Carlinhos, de forma afetiva, Carlinhos vai trazer a palavra para nós hoje, vai trazer a palavra e vai ministrar. Carlinhos, tudo que tu quiser, tá nas tuas mãos aí, tudo que quiser fazer, quiser orar, ministrar, fica à vontade. A igreja, a partir de agora, é tua. Estende a mão, fica assim como tu está. Estende a mão em direção ao Carlinhos agora. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Carlos. Senhor Deus, e que essa noite, a mensagem que tu colocou no coração dele, para, Senhor Deus, impactar, para falar com cada um de nós aqui, seja intensa e seja forte. Então, Senhor Deus, não é o Carlinhos que nós viemos escutar, mas nós viemos escutar a tua palavra que será trazida por esse instrumento, por esse profeta, porque ele fala da tua parte. Então, em nome de Jesus, que seja bênção hoje, e que seja um impacto, que produza bênção, que produza fruto, que produza transformação, que produza milagres na vida de todos que aqui estão hoje, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Carlinhos, está contigo a bola. Obrigado, apóstolo. Uma honra estar aqui no Centro Apostólico. Como a gente costuma dizer lá em casa, é bom estar em casa, porque aqui é a nossa casa. O Senhor nos levou a ter o ministério da comunidade cristã de Languiru, mas para nós é uma honra estar de volta, estar aqui, trabalhar aqui, ministrar aqui. E o que eu quero trazer hoje, nessa noite, é algo que eu pelo menos tenho ministrado muito em cima disso, lá na comunidade cristã de Languiru, porque uma das coisas que o povo de Deus precisa aprender é de que nós temos um instrumento poderoso nas nossas mãos, que é a palavra do Senhor. Que nós temos que entender o que ela significa. E por isso hoje de noite eu quero ministrar, e o título dessa ministração é o poder substancial da palavra. E por isso eu quero que, das outras vezes que eu vim aqui, eu falei isso, e eu vou repetir de novo, tudo vai depender única e exclusivamente de ti nessa noite. O Espírito Santo está aqui, a palavra do Senhor está sendo ministrada. Como você vai receber essa palavra e permitir que ela seja plantada no teu coração, é assim que vai ser. Como o pastor Revelino falou aqui no início, quando nós terminamos de orar, ele disse que seja feito exatamente conforme tu oraste. E assim é nessa noite. O que nós vamos ministrar aqui, você vai decidir o que você vai fazer com ela. E para isso eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Para nós
começarmos a entender o que é essa substancial que a palavra significa. Na minha versão diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Querido, aqui a palavra está dizendo que ela é viva e eficaz. Se ela fosse simplesmente um texto, se ela fosse simplesmente uma escrita, ela não poderia ser viva e eficaz. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas têm deturpado o conceito da palavra. Alguns olham a palavra como uma simples motivação, né? Quem de nós um dia não pegou e vamos ver o que Deus tem para mim hoje? Algumas pessoas olham apenas como uma motivação, e aí se ora ou se é levada a um texto um pouco mais enérgico. Não, eu vou procurar outra coisa. Tem pessoas que têm a palavra única e exclusivamente como um texto religioso. Textos do passado. Não, isso aconteceu lá atrás. Não tem nada a ver com isso. Não. A Bíblia, a palavra vai muito mais do que um simples texto. Ela é a palavra que sai da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus cria, transforma e sustenta. E é isso que eu quero me deter nessa noite. É nós entendermos que o que acontece nas nossas vidas parte da palavra de Deus. E quando nós precisamos que algo seja criado nas nossas vidas, que ainda não existe, é através da palavra que ela vai ser criada. Se eu preciso de uma transformação na minha vida, é através da palavra que ela vai ser transformada. E se eu preciso ser sustentado, se eu preciso de um apoio, se eu preciso de algo para que seja a base da minha vida, a palavra tem poder para isso. Quero que você abra comigo lá em Gênesis 1:1. Acredito que você consiga achar na tua Bíblia aí, Gênesis 1:1. Nós vamos ler do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Querido, eu quero que agora você não precisa se manifestar. Você só precisa pensar. De repente existe algo na tua vida hoje que está sem forma e vazia. Quem sabe hoje é algo relacionado à tua família, relacionado à tua casa, relacionado ao teu coração. Quem sabe existe algo na tua vida que hoje está sem forma e vazia. Assim como quando Deus criou, ele disse: haja luz, e houve luz. Assim Deus pode se manifestar na tua vida e fazer, criar do nada aquilo que você precisa que aconteça na tua vida. A palavra tem esse poder, querido. A palavra tem esse poder. Lá em Hebreus 11:3, nós não precisamos abrir, mas o livro de Hebreus retorna isso. Diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja,
Se nós entendemos que a palavra tem o poder de criar nas nossas vidas, nós temos que usá-la a nosso favor. Nós temos que nos apoderar dela. Nós precisamos buscar nela. Em Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência coisas que não existem. Eu vou repetir, querido. Se há algo na tua vida que está sem forma e vazia, não perca a oportunidade da palavra criadora de Deus. Te apodera desse instrumento que Deus te deu. Essa semana, conversando com minha esposa, eu falei uma coisa e eu disse para ela, espero que eu não esteja pecando ao falar isso. Mas eu disse para ela, se a pessoa se dedicar mais tempo no dia a ler a palavra do que orar, não significa que ela não ore. Mas se ela se dedicar mais tempo a ler do que orar, ela vai estar sabendo o que Deus tem revelado para ela. Agora, às vezes nós gastamos e dedicamos tempo a orar a Deus, e isso é maravilhoso, mas nós não lemos a palavra. E se nós não lemos a palavra, como nós vamos saber aquilo que Deus quer nos falar? Aquilo que Deus quer nos trazer? Então, nós precisamos entender que a palavra, ela tem suma importância nas nossas vidas. É a palavra de Deus que vai trazer ordem ao caos. É a palavra de Deus que traz luz em meio às trevas. Quando você não tem conhecimento de algo e você lê na palavra, é como se ligasse uma luz em um quarto escuro. Ou seja, a palavra revela. A palavra revela aquilo que está obscuro. Ela traz entendimento aonde não havia. Ela cria, querido. Ela gera, inicia processos impossíveis. Ou seja, quando nós oramos por um milagre, se nós estamos orando por um milagre, é porque nós queremos que aconteça algo aonde não há. Se eu estou enfermo e eu oro por cura, eu estou buscando algo que não há e precisa vir à existência. E a palavra tem esse poder, querido. Para nós entendermos isso, lá em Ezequiel 37, tem o famoso texto do Vale dos Ossos Secos. E quando Deus leva Ezequiel a ver aquilo, ele usa a seguinte expressão: profetiza. Declara a minha palavra, e os ossos secos formarão um exército. Querido, Deus não mandou Ezequiel fazer outra coisa a não ser declarar a palavra de Deus sobre aquele vale de ossos secos. E quantas vezes nós estamos diante do vale de ossos secos e nós começamos, ai, 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 ui, 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 o que eu vou fazer? É a palavra que nós temos que usar. É a palavra que nós temos que declarar. Deus nos deu a ferramenta criadora, que é a palavra dele. Não é simplesmente, volta a frisar, não é um texto. Não é simplesmente um texto qualquer que conta experiências de outros. Não! Tem a oportunidade de você
revelação daquilo que Deus quer criar na tua vida. Daquilo que Deus quer produzir na tua vida. Volto a perguntar, qual é a área que você precisa que Deus crie na tua vida? Essa noite é a oportunidade de você entender o que você tem na tua mão, que é a palavra dele. Que é a palavra dele. Amém? Estão comigo? Vamos abrir lá em João. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Querido, a palavra é criadora, mas também a palavra é transformadora. Ou seja, João 1 diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e lá depois do versículo 14 diz que ele se tornou carne e nós vimos a glória. Ou seja, é possível ver a glória dele. A palavra aqui revelada está trazendo a concepção de Jesus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a revelação da palavra. Jesus é a manifestação da palavra. Ou seja, nós precisamos entender que quando nós nos deparamos com Jesus, Jesus ele vem para transformar as nossas vidas. Eu vou repetir. Jesus ele vem para transformar as nossas vidas. Jesus não vem para conviver conosco. Jesus não veio para gastar tempo com nós, dedicar tempo com nós. Ah, porque tu é um cara legal, então eu vou vir estar contigo. Não! Jesus vem para transformar a nossa vida. E se nós não quisermos a transformação, não há sentido Jesus estar na nossa vida. Lá em Romanos 12:2 diz que nós precisamos transformar a nossa mente. Vamos lá, abre para nós lá em Romanos 12:2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós fizemos uma série lá em Languiru, falando sobre metanoia, transformação de mente. E o texto-chave era esse. Você quer conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Permita que Deus te transforme. Permita que Jesus te transforme. Se você não permitir que Jesus te transforme, querido, você não vai conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas vivem experiências com Deus. Muitas pessoas vivem momentos com Jesus, mas não conhecem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não permitem ser transformados. Não permitem passar pelo processo da transformação. Jesus te instiga nessa noite dizendo: a minha palavra gera transformação na tua vida. A minha palavra transforma aquilo que está hoje para algo diferente. Se nós pegarmos as bodas de Canaã da Galileia, Jesus está lá e acabou o vinho. Há um problema lá. Acabou o vinho. A mãe de Jesus, vendo aquela situação, tenta reunir Jesus e o mestre de cerimônias lá, o anfitrião, o responsável pela festa. E diz: olha, ele pode ajudar.
E mesmo Jesus sendo um pouco controverso, não querendo, né? Não estava afim naquele momento. Ela disse faz o que ele está dizendo. Disponibilizaram as talhas de água. Jesus deu a orientação. Eles permitiram que Jesus fizesse. Havia a disponibilidade. E o que virou aquela água não virou em vinho. Virou no melhor vinho. A expectativa foi além. Quando Deus se manifesta na nossa vida, quando a palavra dele se manifesta, ela se manifesta para transformar. E ele não transforma de qualquer jeito. Ele transforma no melhor. Ele transforma no melhor. Para que realmente você viva o melhor. Em Isaías 55 diz que a palavra não volta vazia. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é declarada, ela não vai ir e voltar sem um poder transformador. Não. Quando ela transforma, ela não transforma só circunstâncias. Ela transforma mentalidade, ela transforma caráter, ela transforma direção, identidade. Jesus, quando saiu do seu batismo, foi levado ao deserto e foi através da palavra que ele venceu o diabo. Foi através da palavra transformadora de Deus para que realmente ele pudesse começar o ministério dele. Quando nós entendemos o que a palavra significa, não entenda a palavra como sendo algo que muda. Eu gosto muito dessa explicação. Diferença entre mudança e transformação. Mudança é algo rápido e superficial. Aí eu mudei a decoração da minha casa. A maioria das pessoas, elas estão suscetíveis a mudanças. Muda o visual, muda o físico, que a princípio eu estou precisando. Muda de emprego, muda de casa, muda de endereço. Agora a transformação, ela é lenta e profunda. Mudar é bom? Claro que é. Mas transformar é muito melhor. A palavra de Deus, ela não só muda, ela transforma. É um processo que começa e vai na profundidade. Ela quer curar raízes. Ela quer transformar, quem sabe, conceitos, ideias. Ela quer te levar a um outro nível, querido. Use a palavra para que a tua vida seja transformada. Para que você se aprofunde naquilo que Deus tem. Abre para mim lá em Lucas 5:1. Nós vamos ler até o 6. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Então debulhavam... Opa, pulou? Não. É Lucas 5:1. Aí tu leu, aí tu pulou para o 6:1. 5:2 agora. Isso. Então ele viu à beira do mar
beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Vou ler aqui que para mim é melhor. 3, isso. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Querido, quantas vezes a palavra nos mostra? Faz isso. E nós dizemos: não, mas isso eu já fiz. Não, não vai dar certo. Aí conversa com o pastor, e aí o pastor disse: não, mas segundo a palavra, a gente deve agir de tal forma. Não, pastor, tu não está entendendo. Querido, Pedro estava diante de Jesus, Jesus ministrou, disse: ó, agora tu vai lá na parte mais funda e pesca. E ele disse: olha, eu sou pescador há bastante tempo, sei a hora de pescar. No entanto, todavia, porém, eu vou fazer exatamente como tu está dizendo. Dá para quase nós dizermos que Pedro desafiou Jesus. Mais ou menos entre linhas ele estava dizendo: ai, se não pegar nada. Jesus estava certo do que ia acontecer. Mas entenda que Pedro permitiu que a palavra entrasse na vida dele para que ele tivesse a vida transformada, para que ele experimentasse algo novo. Ele permitiu que houvesse essa transformação. Quando nós permitimos que a palavra venha dentro das nossas vidas, quando nós nos instruímos através da palavra, o ansioso, Deus tem possibilidade de transformá-lo em confiante. O ferido em ser curado. O que está preso nas suas emoções de ser livre. Do que está em confusão ser direcionado. Nós precisamos aprender a viver na palavra. E por último, vamos abrir lá em Mateus 4:4. Mateus 4:4, justamente o momento em que Jesus está no deserto, durante a tentação, ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, querido, ela é sustentadora. Ela nos sustenta enquanto nós estamos durante a aflição. Enquanto nós estamos no deserto, ela é sustentadora. Se nós lermos a travessia do povo no deserto até a terra prometida, Deus estava sustentando eles. Hebreus 1:3 diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus nos sustenta através daquilo que Ele nos orienta. Ele é alento. Ele é lâmpada para os nossos pés, como o salmista nos ensina.
Quando a nossa emoção não sustenta, a palavra sustenta. Quando as pessoas falham, a palavra nos sustenta. Quando os recursos acabam, a palavra nos sustenta. Quando o cenário piora, a palavra nos sustenta. É ela. Querido, a nossa vida de fé, volta e meia, o mundo faz o que com a nossa vida? Chacoalha. Se tu está sendo sustentado pelo Senhor, tu não cai. Se tu estás sendo sustentado pela palavra, em um tempo, querido, onde se fala muito em direitos e deveres, você sabe qual é o melhor lugar para você buscar isso? É a palavra. Porque ela te sustenta. Ela te dá a direção. Ela te mostra. Lá em 1 Reis 17, conta sobre o profeta Elias. O profeta Elias chegou diante deles e disse que não ia mais chover. Acabou. Não vai mais chover. Imagina, querido, ele declarar isso. O rei Acabe enlouqueceu. Imagina. E ele fez o quê? Declarou aquilo. E Deus diz, agora te manda. Te manda. Só que aí a gente pensa assim, poxa, mas o cara lançou a palavra de Deus, o cara entregou uma palavra que Deus mandou ele entregar, e Deus manda ele fugir e ele que se vire. Não. Não foi assim. Abre lá em 1 Reis 17, 2. Nós vamos ler até o 6. Veio-lhes a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Ou seja, Deus mandou ele vazar. Vaza. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. A minha versão diz sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia na torrente. Quantas vezes Deus nos dá uma direção? De repente, não tão desafiadora quanto era do profeta Elias. Mas quantas vezes Deus nos dá uma direção? E nós não cremos no poder sustentador de Deus. Se Deus nos dá uma direção, Ele é poderoso para nos sustentar. E quando eu digo sustentar, não quer dizer que Deus, tem obrigatoriedade de nos pagar as contas. Não. Não é isso. Mas, se Deus está nos dando uma direção, e essa direção fará com que nós tenhamos consequências desafiadoras, se foi Ele que nos enviou, Ele vai nos sustentar em relação às consequências. Se Ele não fizer isso, Ele não é Deus, querido. Ou não era a direção de Deus. Veja como é importante nós termos intimidade com a palavra, para nós sabermos quando é direção de Deus ou não. Algumas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, escuta, como é que eu sei que é direção de Deus ou não? Porque alguém veio e me falou tal coisa. A primeira coisa que eu peço é, tem respaldo na palavra? Se não tem respaldo na palavra, é o primeiro ponto de interrogação que você tem que fazer. Segunda coisa, vai orar. Vai orar.
e Deus tem que te dar paz no teu coração, enquanto essa direção que Deus está te dando. Lembra? Deus não traz caos, ele traz ordem no caos. Deus é poder. Palavra é poder para nos sustentar. Para concluir, querido, abre para mim Isaías 48. Isaías 48. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Pode tudo passar, querido, mas a palavra continua. A palavra permanece, criando onde não existe, transformando aonde parece tudo perdido e sustentando quando parece que está tudo desmoronando. Deus quer que a palavra seja ativa na tua vida, nesse molde. Depende de ti agora. Fica de pé, meu querido. Feche os teus olhos. Busque a Deus. Como o apóstolo disse, você não veio para me ouvir. Você veio para ouvir o Senhor. Você veio para ouvir a palavra do Senhor. E agora você ouviu a palavra. E agora é momento de você em oração, que você já está conectado com Deus desde o início do culto. Que você ative isso que você ouviu nessa noite na tua vida. Que a palavra seja criadora, transformadora e sustentadora da tua vida. Que a palavra seja ativa em ti. Vai depender única e exclusivamente da tua posição. Então busca a Deus, querido. Busca o Senhor, porque Ele quer liberar sobre a tua vida esse entendimento da palavra. Senhor, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor é para ti. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos da tua palavra, de entendermos, Senhor, a grandeza da tua palavra sobre as nossas vidas. E por isso, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, ativa em nós uma mentalidade que venha compreender, entender, revelar a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos a percepção de buscar na tua palavra quando precisamos, que haja criação em nossa vida, que haja algo que venha aflorar do zero. Pai amado, assim como tu declaraste que houvesse luz no meio da escuridão, assim nós queremos que tua palavra seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai amado, para que o Senhor ative no nosso entendimento que a tua palavra é transformadora. Que ela venha transformar em nós, nos levando a um outro nível. Um nível de glória, entendimento, crescimento, desenvolvimento. Que nós venhamos a ter, Senhor, não só exteriormente a aparência de transformado, mas internamente. Que nós venhamos a ser internos, curados, transformados, restaurados, livres. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra tenha poder ativo nas nossas vidas. E que nós vejamos a tua palavra, Senhor, como sustentadora. Ela nos sustenta quando nós não conseguimos mais. Porque muitas vezes nós ainda queremos fazer pela força do nosso próprio braço, nós ainda queremos fazer do nosso jeito e muitas vezes nos frustramos. E quando nós estivermos frustrados, nós sabemos que nós podemos olhar para a tua palavra e ela nos sustentará. Ela nos manterá de pé, mesmo quando estamos fracos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com revelação sobre nós. Ativa em nós esse conhecimento. Que nós venhamos a ler a tua palavra com entendimento. Que o teu Espírito Santo possa ter canal livre nas nossas vidas. Para quando estivermos lendo, ele venha revelando os teus sinais sobre as nossas vidas.
santo e maravilhoso és tu. Querido, levanta bem alto as tuas mãos e repete depois de mim e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que eu desejo, eu quero que a minha mente esteja ativada em relação à tua palavra. Eu quero, a partir de hoje, ter acesso à tua palavra e ela se revele à minha vida de forma criadora, de forma transformadora e de forma que eu sinta que ela me sustenta, porque eu creio que o Senhor tem na tua palavra essas características para minha vida. Eu declaro que a partir de hoje eu carrego a tua palavra como direção da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dá a melhor salva de palmas que você pode dar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito, 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 muito obrigado. Tá contigo agora, querido. Te vira. Apóstolo. Glória a Deus. Carlinhos, muito obrigado. Estende tua mão. Vamos orar pelo Carlinhos, pela sua vida, sua família, ministério. Senhor, muito obrigado pela vida do Carlinhos, pela palavra que tu tem dado a ele, Senhor, entendimento, para que a tua palavra se torne cada dia mais real e viva para cada pessoa. Não seja apenas um livro, mas seja, Senhor, algo tão poderoso, Senhor, que quando lemos e aplicamos em nossa vida, produza uma transformação tão grande. Então, muito obrigado. Oramos por ele, pela sua família, pelo seu chamado, ministério, seus negócios, tudo o que eles fizerem. Bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Muito obrigado, querido. Obrigadão. Som. Eu quero orar ainda por ti. Tu não pode sair daqui, ter vindo para um culto e sem ter sido impactado e sem receber. Quem sabe tu veio aqui para receber alguma coisa essa noite. Eu quero orar por ti, eu quero orar junto contigo para que tu receba, para que tu saia aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estava na Nigéria, com o profeta T.B. Joshua lá, na igreja dele, então, ele pediu assim, Ricardo, pelo que ele estava pedindo para alguns pastores do mundo que estavam ali, ele pediu, pelo que tu gostaria que orasse por ti? Pela tua saúde, pela tua família, pelos negócios, por isso, aquilo. Eu disse, olha, vai tudo bem. Então ele disse uma palavra, ele disse, então eu vou orar por ti para que haja um breakthrough. Eu nunca esqueci isso. E breakthrough em inglês, que eles falam em inglês lá, breakthrough significa rompimento. Nosso Deus é o Deus do rompimento. Se tu diz, eu não tenho nada em especial hoje para que seja orado. Então eu quero orar pelo breakthrough em tua vida. Quero orar para que Deus venha e rompa em tua vida coisas tão tremendas, tão espetaculares. Tu possa dizer, é Deus quem anda na minha frente, que vai na minha frente, abre os caminhos. Eu só estou indo atrás dele. Amém? Então, se tu tem alguma coisa, alguma necessidade, na tua saúde, na tua vida, nos teus negócios, na tua família, não importa onde seja, no teu interior, numa decisão que tu tem que tomar, em alguma coisa que precisa ser feito, eu quero orar por ti agora. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai vir sobre tua vida. Entenda uma coisa. Leva a sério isso que nós vamos orar agora. O Senhor Deus virá sobre tua vida. E coisas intensas vão acontecer. Então, quero que tu feche os olhos, coloque as tuas duas mãos em cima da cabeça.
como símbolo, como sinal que nós estamos, ou melhor, antes, estende tua mão para cima. Eu quero orar que agora, em nome de Jesus, cada uma das mãos que está aberta e estendida para os céus, receba uma unção, um poder tão grande, para que possam abençoar em nome de Jesus. Eu imparto e transfiro agora sobre cada uma dessas mãos agora um espírito poderoso para romper, para curar, para mudar a história para grandes coisas em nome de Jesus. E cada mão a partir de agora, a partir desse momento, nessa noite, receberá uma unção poderosa. Agora bota as mãos em cima da tua cabeça. Nós vamos orar agora, e se tu tiver qualquer coisa, entenda, agora é o momento que o Espírito Santo irá tocar na tua vida. Irá vir sobre tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo, todas as coisas, todos os impedimentos, tudo aquilo que era contrário, todo espírito inimigo, em nome de Jesus agora, eu tomo autoridade e ordeno, agora em nome de Jesus, se retire dessa vida agora, solta essa vida agora em nome de Jesus. E mais ainda, a partir de agora, tudo aquilo que cada um que está aqui veio buscar agora em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, receba agora. Aquele que veio buscar cura, receba agora. Aquele que veio buscar paz, receba agora. Aquele que veio buscar uma interferência do Senhor Deus em sua família, Senhor, visita agora a família. Aquele que veio buscar agora uma graça sobre seus negócios, que caminhos sejam abertos, o Senhor do rompimento, Senhor que rompe, o rompedor agora, em nome de Jesus, visite cada uma das vidas, em nome de Jesus agora. E agora, em nome de Jesus, recebe aí, em nome de Jesus, recebe aí, em nome de Jesus, recebe aí, recebe agora, agora, algumas pessoas estão se sentindo até um pouco fracas agora algumas pessoas estão até tremendo um pouco agora, é que tu está recebendo agora do Espírito de Deus, tu está recebendo agora do Espírito do Senhor, da graça de Deus sobre tua vida, para operar um milagre, para operar grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora mais, visita Deus, visita cada detalhe, coisas simples, pequenas, que talvez alguns não têm coragem nem de colocar, pessoas que vivem em amarras, não conseguem se livrar, não conseguem se libertar, relacionamentos que levam pessoas a prisões, em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, todos aqueles que por ciúmes, todos aqueles que por falta de maturidade, todos aqueles que por prisões emocionais agora, em nome de Jesus, eu levanto minha voz e declaro agora, em nome de Jesus, libertação agora, seja livre em nome de Jesus. Ora junto comigo agora, diga em nome de Jesus, eu recebo da palavra e da promessa de Deus, dos milagres de Deus sobre minha vida, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor me acompanhará em minha vida, em nome de Jesus. E essa semana será uma semana de vitória, em nome de Jesus. E a palavra de Deus se cumprirá em minha vida. A palavra de bênção, palavra de graça, palavra de prosperidade, palavra de avanço, palavra de rompimento, a palavra de transformação, a palavra de mudança, palavra de cura, palavra de sanidade, se cumprirá em minha vida, em nome de Jesus. Declara assim: se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dá um aplauso ao teu Deus. Glória ao Senhor. Bênção demais sobre tua vida. É um prazer, Carlinhos. Muito obrigado pela disponibilidade. Uma bênção demais sobre cada um que veio essa noite aqui. Pelo menos 5 pessoas aí. Abençoa 5 pessoas. Diga uma semana de muita vitória, meu querido, minha querida.
O Senhor te abençoe tremendamente, te dê muita graça, muita vitória essa semana e que haja tremendas mudanças. E Ele é o Deus do muito mais. Uma semana de vitória a todos. Shalom, shalom. Bênção sobre todos em nome de Jesus.